Você já imaginou resolver uma desocupação sem precisar de briga, sem processo e com todo mundo de acordo? Pois é, eu vou te mostrar como isso é possível na vida real. Vou te mostrar um caso que aconteceu comigo, onde minha equipe foi lá pessoalmente, fizeram uma diligência, eu entrei em contato com o ocupante e no final a gente resolveu de forma amigável, sem precisar ir na justiça. E eu vou mostrar o bastidor, o que aconteceu de fato na íntegra para você. Esse tipo de situação, a gente faz uma diligência extrajudicial, a gente manda uma notificação, tenta dialogar e busca sempre um acordo que seja bom para ambas as partes. O legal é que tudo isso evita custos, evita desgastes e todo mundo sai ganhando. Então, se você quer dominar essas técnicas para resolver conflitos de forma inteligente e sem estresse, a hora é agora. Vamos transformar a maneira de como você lida com desocupações. Então, vem comigo, acompanhe na minha tela, que eu vou te mostrar o passo a passo como que a gente lida com uma situação como essa. Antes de rodar o vídeo, eu quero te mostrar um modelo de uma notificação extrajudicial. Então, aqui a gente manda. Sinceramente, eu evito mandar esse tipo de notificação. Só em último caso, quando a pessoa não quis ouvir a nossa proposta. Então, aqui só para você entender o que vem escrito. Notificação extrajudicial, a gente cita a pessoa, a gente informa a pessoa que adquiriu o imóvel, a gente geralmente dá um prazo de 15 dias, mas a gente está disponível até 30 dias. Geralmente, a gente deixa o telefone para retorno, a gente deixa e-mail, ou se for um imóvel nosso, a gente assina ou pede para o nosso cliente assinar, e a gente já deixa a pessoa ciente qual que é a lei que regulamenta isso. A gente cita a taxa de ocupação de 1%. Mas, sinceramente, como eu falei, isso aqui é em último caso, a gente não gosta de constranger a pessoa com isso. A gente geralmente busca por um acordo amigável, e é o que vou te mostrar nesse vídeo agora, um exemplo real, recente, onde no final deu tudo certo, como na maioria dos casos que a gente enfrenta no dia a dia. Então, se desocupação era um problema para você, hoje em diante você vai desbloquear sua mente, é só tratar gente como gente, que aí no final vai dar tudo certo, porque tudo se resolve com diálogo. Acompanha agora na íntegra. Bom dia, estou falando com o seu Luiz ou com o seu Cláudio? Alô, Opa, eu falo com o seu Luiz? é Luiz, Cláudio? Ah, tá certo. Eu Seu tô falando, Luiz, com o celular, eu tava falando aqui, não tava conseguindo. tá bom. Seu Luiz, Luiz Cláudio, bom dia, primeiramente. Queria agradecer a atenção do senhor. Ah, eu que agradeço. Obrigado aí, Você tá, tá falando com o Luiz? senhor. Cara, eu demorei um cadinho, eu sou enrolada dessa com o celular, tava tentando entrar aqui, não tava conseguindo. Tá tranquilo. Fala É, aí, aqui Manuel aí. vai ser Mas, bem rápido, quem tá falando com o senhor é Manuel Vasconcelos. Mas o objetivo da reunião aqui, ele é bem amistosa mesmo. não. Mas, assim, o objetivo de um acordo amigável, na verdade, aqui é uma reunião de conciliação. Primeiramente, queria que o senhor soubesse que pessoas sérias, idôneas, aqui é só para o senhor saber, não sei se o senhor já chegou de conhecimento, isso aqui é o documento dessa propriedade onde o senhor está residindo, o cliente, ela adquiriu de forma à vista, só para o senhor ter a certeza que nós estamos falando de alguma coisa que está baseada dentro da lei, tá? Então, eu tenho esse documento que acabou de ser registrado no cartório, isso aqui tem fé pública. Esse documento só adquire a pessoa que comprou o imóvel da Caixa, aí o gerente do banco vai lá, libera a documentação, para a pessoa levar no cartório, na prefeitura, e foi feito todo esse procedimento. A gente tem um outro documento aqui, que era só para o senhor entender como que estava a situação desse imóvel antes da minha cliente comprar. Esse imóvel, ele está sem ser pago na Caixa Econômica Federal desde 3 de novembro de 2023, ou seja, praticamente 2 anos. Então, a Caixa esperou a pessoa que tinha comprado, que segundo a documentação, quem era dono de fato desse imóvel, que tentou comprar lá na Caixa e firmou um compromisso, é o senhor Juscelino, até grifei aqui na matrícula do imóvel, Juscelino Andrade do Nascimento. E a Adriana Luiza, que é a sua esposa. Por que eu mostrei esse documento? Por que eu mostrei esse documento para o senhor? É porque hoje no país, esses imóveis, eles são vendidos na lei de alienação fiduciária. Ou seja, a pessoa comprou e não pagou, não firmou o compromisso, o banco coloca o imóvel no leilão e qualquer cidadão brasileiro pode comprar. E por que mais que eu mostrei esse documento aqui no senhor? Porque bem aqui tem gravado, escrito consolidação da propriedade. O que significa isso? Que se Deus o livre, a gente não vier fazer um acordo aqui, a gente primeiro assim, a gente não vai desmerecer aqui o senhor nessa reunião, a gente não vai brigar, não vai ter alteração de voz, aí a gente simplesmente vai encerrar a conversa por aqui, aí eu vou ter que, infelizmente, executar o senhor na forma da lei, isso não é uma ameaça, é um direito que minha cliente tem, tá? Só para o senhor entender. Aí, como esse imóvel ele foi adquirido, consolidado em 2023, aí minha cliente ela está calçada na lei, que a lei ela protege o arrematante de ocupação. O que é essa taxa de ocupação? Ela vai ter direito de requerer contra o senhor na justiça, caso a gente venha abrir o processo, a gente não tem intenção disso, aí ela vai ter o direito de cobrar 24% do valor que era consolidado, porque a lei fala que é 1% corrigido desde que esse imóvel foi colocado pela Caixa. E aí eu fiz a conta aqui, hoje seria 39.600. O que eu estou falando para o senhor não é que eu acho, não, está dentro da lei. Às vezes você fala, mas eu não tenho condição de pagar isso. Olha, isso aí quem vai decidir é o juiz.
Geralmente, quando a pessoa não tem condição de pagar, ele deixa bloqueado todas as contas da pessoa, às vezes até resvala numa esposa, num filho, no patrimônio da família. Não é, lembrando que isso não é ameaça, só a pessoa estar ciente. Inclusive, essas coisas aqui, eu sempre faço essas reuniões, porque geralmente, quando não dá acordo, eu apresento para o juiz que a gente fez de tudo para ajudar a pessoa, de certa forma, para sair de forma suave. Porque o objetivo dessa cliente não é caçar briga também. Ela comprou, porque é uma investidora, ela mora lá na Europa e ela compra imóveis, reforma, vende. Inclusive, caso o senhor tenha interesse e o banco aprovar, o senhor pode comprar, porque ela não comprou o imóvel para ela morar. E também ela não tem interesse de deixar no aluguel, que ela já deixou bem clara. Porque ela compra, reforma e vende. Então, só para o senhor estar ciente, que é uma coisa que cabe questionamento desse valor de 39.600 que pode ser contra o senhor. Não quer dizer que nós vamos fazer isso. Agora, o que eu estou mostrando para o senhor? Que tem isso aqui, inclusive eu mostrei até no Google, porque isso aqui fica disponível para qualquer cidadão brasileiro saber os direitos e os deveres. Depois o senhor procura lá, taxa de ocupação e emissão de posse, ou ver com o seu advogado, o senhor vai ver que tem sentido esse cálculo. Mas resumindo é o seguinte, eu vi que o Alexandre, que é uma das pessoas que sempre faz, digamos, essa correria para a gente na linha de frente, essa pessoa tinha firmado um compromisso de ter saído de uma data X. Agora é o seguinte, eu só falei até agora, aí eu queria ouvir o senhor, qual que é a razão, e queria ouvir o senhor também, no seguinte sentido, eu pude me deparar, porque eu atendo em todo o Brasil, e a maioria das pessoas, às vezes, ela não sai, não é porque ele é um malfeitor, às vezes ele não tem para onde ir. Então, eu deixo meus clientes sabendo aqui também que, embora meu cliente, ele vai receber esse dinheiro depois do investimento, mas ele vai ter custo com análise jurídica. Aí eu pergunto, seu Cláudio, o que está acontecendo que o senhor não cumpriu o prazo do acordo? E se o senhor, desde que o senhor não, digamos, não venha exagerar, o senhor precisaria de quanto tempo, tá? Eu costumo dar esse prazo entre 10 a 20 dias no máximo, e aí eu posso formalizar a partir de hoje, eu posso zerar esse cronômetro. O que está faltando? Porque às vezes, até entendo o senhor, pode ser que muita gente foi perturbar o senhor, dizendo que comprou esse imóvel e não comprou, porque às vezes estava no leilão, só que eu estou mostrando para o senhor a documentação que minha cliente realmente comprou, eu tenho os comprovantes de pagamento que ela comprou à vista, tenho documentação para comprovar. O que está faltando para a gente formalizar e a gente não ir, digamos, para a via dos fatos por jurídico? Porque eu, sinceramente, eu acho que não compensa. Só se realmente não vier ter o acordo, aí não tem outro caminho do que a gente procurar a justiça brasileira, que geralmente, só para o senhor entender como é que funciona. Se eu entrar com a petição, por exemplo, amanhã, o juiz geralmente ele dá uma liminar, que ele pede para a pessoa sair com 60 dias de forma amigável, antes de executar e cobrar aquela taxa. Mas eu falei até para a dona Ilka, para a filha dela, que nos contratou também, que, pô, vamos entender, o seu Cláudio, o que está acontecendo? A gente quer ouvir também, a gente não quer também ser o malvadão da história. A gente sabe que a justiça está do nosso lado, mas a gente entende o senhor como ser humano, mesmo não sendo o senhor que está escrito no documento, que era o cara que estava na documentação do imóvel. Eu estou para te ouvir, senhor Cláudio. Deixa eu te passar. O senhor Alexandre realmente esteve aqui, ele conversou sobre a ocupação que tinha comprado o imóvel e tal. Aí ele disse que entraria em contato assim que tivesse a documentação, porque eles estavam pensando em comprar. Realmente ele veio no início do mês, não lembro a data correta, mas foi bem no início do mês, dia 5, acho que ele foi dia 5, por aí. E ele me... 5/8. 5/8. 5/8, esse mesmo. Aí o que acontece? Ele me deu o documento que ele demonstrou no celular dele, estava dando 15 dias para sair. Eu falei, cara, eu não tenho condição de sair em 15 dias. Eu vou alugar um apartamento aqui no prédio, que o rapaz de baixo estava para sair e queria me alugar e tal, aí eu vou ficar aqui mesmo, porque tem toda a escola das crianças, trabalho da minha mulher, tudo por perto, o meu e tal. Aí ele falou, tudo bem, eu posso ver lá com o Dr. Carlos e tal. Só que ele entendeu, eu falei, cara, eu preciso pelo menos até dia 20. Ele entendeu que seria dia 20 desse mês, mas não seria. Por quê? Dia 5 para dia 15 era o dia 20. Foi justamente que eu falei que não dava para sair em 15 dias. Eu falei, não tenho como, seria dia 20 do 8. Ele esteve comigo aqui ontem, eu conversei com ele, a gente sentou, conversou, ele me passou, vocês estão com interesse de ajudar e tal. E eu falei, cara, eu quero sair, eu não quero confusão, mesmo porque eu tenho um contrato daqui que eu fiz com a outra pessoa, ele que não cumpriu, você não tem nada com isso. Eu tenho um contrato, eu tenho recibo do aluguel, esse mês de agosto eu já tinha pago ele, um dia antes dele vir aqui, e eu não posso sair agora. Aí ele falou, cara, eu vou conversar com o pessoal, vou explicar a sua situação para ver o que eles podem te ajudar. De repente eu consigo para você que eles paguem a mudança e os meses de aluguel para dar tempo de você ver uma outra coisa, sair amigavelmente. Falei, cara, beleza, vê para mim que a gente resolve. Entendeu? Aí hoje vocês entraram em contato, isso foi ontem, vocês entraram em contato. O que acontece, cara? Eu passei para ele aqui ainda agora, mandei um zap para ele. Eu estou de férias no meu trabalho. Eu vou voltar no mês que vem. Eu não vou ter pagamento no próximo mês. Entendeu? Então eu não tenho como falar, cara, eu vou sair daqui dia 10. Não vou ter como, porque eu estou de férias. Quando eu voltar, eu não tenho pagamento, mais um mês. Porque quando a gente tira férias, a gente recebe, eu já recebi quando saí, entendeu? Já paguei minhas contas e eu não tenho como sair agora. O que eu precisava, o que eu falei para ele, eu preciso de um papel, porque teve um sujeito aqui, eu já conversei isso com ele também, que veio com documentação, com papel, que deve ter tirado da internet, até falei isso para ele, e o sujeito me impressionando, dizendo que vinha, que ia vir com polícia, com bandido aqui que a gente mora na rua, na boca de fogo. Queria vir com bandido, quer ver, eu falei, cara, você pode vir com o que você quiser. Entendeu? Porque aí já é uma outra história, a gente vai resolver de boa, e eu não conhecia nem vocês, para mim ele estava até certo. Ele montou documentação, aí eu conversei com um advogado, eu não tenho advogado, eu tenho um conhecido advogado.
Ele, cara, vê o que você quer fazer e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer nada, não, vou esperar para ver. Quando o senhor Alexandre esteve aqui, eu conversei com ele, ontem eu conversei novamente. Falei, cara, ele me mostrou os documentos que já tinha com ele. Falei, cara, problema nenhum. A gente só que eu não posso sair agora. Inclusive, eu até falei, se vocês quiserem me alugar por mais um tempinho, eu fico, porque eu preciso do tempo para arrumar um outro lugar. Eu também não posso sair daqui para ir para ali, para Boca de Fogo, entendeu? Eu preciso arrumar um lugar decente para mim. Eu tenho mulher e 3 filhos. E eu não posso, pô, chegou aqui hoje e eu saio daqui amanhã. Então não é assim que funciona. Mesmo porque ele precisa de dinheiro, aluguel, as pessoas pedem depósito para alugar. Eu vou ter que ver um apartamento que eu já estava até certo. Eu já ia sair essa semana. O rapaz aqui do apartamento de baixo me alugou e depois mandou mensagem, vou até mandar para vocês, que o meu telefone apagou aquela mensagem temporária. Mas tem no celular da minha esposa, eu acredito, a mensagem que ele mandou e manda vocês que ele desfez o negócio essa semana. Senão eu já ia sair. Eu não gosto de confusão, não quero. Não... O problema é com o outro. Com ele eu até entendi, mas eu não posso nem resolver nada com ele, porque a esposa dele é mãe da minha mulher. Então, se eu for fazer alguma coisa com ele, eu vou prejudicar ela. Entendeu? Embora ela também agiu errado comigo, ele deveria ter me avisado. Ninguém me avisou bulufas. Só quando começou o rapaz a vir, quando o senhor Alexandre veio, que ela apareceu para resolver. Embora ela estava aqui em casa todo dia. Todo dia tá aqui, todo final de semana, mas ninguém foi falar nada. Mas, enfim, se tivesse falado antes, podia até ter corrido atrás de eu mesmo ter entrado nesse leilão, podia ter sido que conseguia, mas não consegui. Então, querido, eu preciso de mais um prazo para sair. Aí ele me falou sobre essa possibilidade do aluguel, da mudança do aluguel. Eu falei, cara, aí ia me facilitar, porque no momento eu não tenho. Mas se vocês realmente podem fazer e me ajudar, eu posso resolver. Aí pedi, você pode me mandar um documento só para eu mostrar para o advogado, porque o outro rapaz me fez documento. Nada dele é na verdade. Eu já estava embarcando na dele. Se o senhor Alexandre não aparecesse aqui, eu já tinha ido na dele. E ele também veio, eu vou te ajudar, e bababá. Inclusive, ele queria até me botar um aluguel, ó, você paga o mesmo aluguel, fiquei por mais um tempo, e quase que eu entrei nessa. Se ele não tivesse aparecido, eu tinha dançado. Então, só para mostrar a essa pessoa que eu conheço, não é meu advogado, é uma pessoa que eu conheço, que é advogado, vou mostrar a ele, ver se está tudo ok. Então, se vocês puderem realmente fazer isso por mim, eu agradeço. Eu até mandei mensagem para ele há pouco, o seguinte, 1 mês de aluguel não resolve meu problema. Por quê? Eu vou ter que dar um depósito e mais 1 mês de aluguel. Aí eu falei para ele, menos 2. Se vocês puderem, ele já falou comigo, o que vocês podem fazer, eu agradeço, e vou sair, eu até falei para ele. Não, beleza, eu gostei do senhor aí, que o senhor foi bem, está sendo bem sincero aí, é isso que a gente gosta, entender a situação da pessoa. É o que geralmente acontece com as famílias brasileiras. Às vezes a pessoa que está morando lá não é de propósito, tem algum problema e tal. O que eu vou fazer com o senhor, seu Cláudio? Eu vou conversar com a minha cliente, porque eu vou falar para ela os prós e contras, como eu falo para o senhor também. Existe custo que ela vai ter que requerer, eu vou ter que averbar as coisas, então eu vou colocar tudo no papel para ela. Ela só me responde, o senhor já tem algo em vista? Caso eu convença a minha cliente de lhe ajudar nesses 2 meses, o senhor já tem algo em vista? Tipo assim, para a gente estabelecer um prazo assim? Então, seu Cláudio, o que eu vou fazer ainda para reforçar? Vou pedir para o senhor Alexandre, não vai ficar mandando negócio pelo Zap, pegar um documento que realmente comprova que já está no nome da minha cliente, para o senhor já mostrar para desencargo de consciência para uma pessoa que tem entendimento jurídico também, para comprovar. E aí eu vou conversar com a minha cliente, no sentido de, como eu vi a situação do senhor, que o senhor foi bem sincero, tá, de férias, eu sei como é que funciona a questão do CLT, eu vou colocar tudo para ela aqui também na ponta da caneta, para ver se a gente consegue atingir esse objetivo aí, que pelo que eu vi, o senhor precisava de um adiantamento lá, de um aluguel, mais o outro, que a gente pode até, inclusive, estar passando direto para a pessoa que você está afirmando. E aí a gente já vê como é no próprio bairro, é questão de, às vezes, se você organizar e a gente colocar... Me manda documento que eu vou mostrar ao advogado e a gente faz, sem problema. Tá bem. Não, tranquilo, então. Queria agradecer o senhor demais. Quero que o senhor, Deus abençoe o senhor, que o senhor dê uma virada de chave. Às vezes acontece problema com qualquer um na vida, mas o importante é não desistir nunca. Obrigado, Tá. seu Cláudio. O Cláudio, Luiz, tá Cláudio, mas é Luiz Cláudio, né? Tá bom. Muito obrigado pela atenção, que o senhor sempre recebeu bem o Alexandre, sempre está disposto, veio participar da reunião. O objetivo aqui é resolver mesmo, não é entrar para briga, injustiça, nada disso. E aí eu vou providenciar a impressão desse documento, que o senhor mostrar para uma pessoa que tenha entendimento jurídico para comprovar que realmente minha cliente já é proprietária definitiva do imóvel, tá bem? Tá ok, meu amigo, te agradeço, tenha um ótimo dia. E aí a gente formaliza também nós vamos combinar, assim, documentado também, para não ficar só conversa de WhatsApp, não ficar só de boca, para ficar tanto bom para o senhor como para a gente, tudo bem? Tá ok, vê o que você pode fazer por mim, puder me ajudar, eu agradeço. Tá bom, obrigado, seu Cláudio, tudo de bom para o senhor e para sua família. Até mais, tchau. Tchau. O segredo desse negócio é tratar gente como gente. Eu confesso que no começo, quando eu comecei lá atrás, na minha primeira arrematação, eu tinha pavor de comprar imóveis ocupados. Sinceramente, eu procurei comprar casas faltando portas, janelas, telhado, porque eu tinha certeza que não tinha ninguém lá. Só que depois a gente pegando conhecimento jurídico, pegando experiência no negócio, a gente vê que quem mora lá é gente como a gente, que o sangue corre na veia. Quando você absorve aquela pessoa para o seu lado, tenta entender o lado dela, busca em primeiro lugar vender o imóvel, porque muitas vezes quem está morando nesse imóvel ocupado é o inquilino. E quando você conhece as estratégias certas de fazer uma revenda, a parcela dele fica bem mais barata que o aluguel. Então eu já deixo, por exemplo, na minha planilha de viabilidade financeira,
R$ 1.000 para me ajudar aquela família que às vezes tem um dinheiro contadinho e não tem R$ 500 às vezes para dar de entrada no outro aluguel para se mudar. Então, se você tratar as pessoas com respeito, com carinho, ouvir, dificilmente vai dar confusão. Então, o segredo é relacionamento. Como eu te mostrei, existe modelos de notificação extrajudicial. Eu só mando em último caso, quando a pessoa é assim, ríspida ao extremo, que não ouve a gente, não ouve a proposta, e aí eu tenho que provar de alguma forma para o juiz que eu tentei um acordo amigável, já esgotou todas as minhas possibilidades, que é para então eu entro com a emissão de posse, que é uma outra aula que eu vou mostrar para vocês, quando tudo dá ruim, ainda tem a justiça do nosso lado, onde geralmente quando você fizer o seu papel de buscar um acordo amigável e documentar isso, seja de WhatsApp, seja com notificação extrajudicial, ou às vezes chamada de vídeo, você consegue ver para o juiz que você é um comprador, um terceiro de boa fé, e aí ele vai te dar uma liminar de emissão de posse, que geralmente é 60 dias. Eu prefiro não ter esse custo, não ter que esperar esses 60 dias, o dinheiro que muitas vezes eu ia gastar para peticionar aquele documento perante ao fórum, eu prefiro ajudar aquela família que eu me sinto bem como ser humano. Porque o leilão já dá tanto lucro, não tem por que também eu ficar maltratando as pessoas. Porque eu sei que eu vou conseguir de um jeito ou de outro. Porque comprou, levou. Leilão é uma coisa segura, garantida, e a lei está do nosso lado. Mas antes de querer ser arbitrário, tem que entender que lá está um ser humano como a gente, e ninguém merece perder a casa, né, gente? Pelo amor de Deus. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você coloque em prática e trate com respeito cada pai de família desse Brasil que venha perder o imóvel, porque ninguém faz isso de propósito. Mas se você associar tudo isso, você vai ser um cidadão do bem que está pregando a paz e semeando a prosperidade para dar um norte para uma família que você não vai deixar debaixo da ponte. Beleza? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima. Valeu!